Oi, pessoal. É, hoje vamos falar sobre o Arcano 10, né? Então, espero que vocês estejam bem, que tenham curtido bastante o Eremita. E o Arcano 10 é o arcano da roda da fortuna, né? E aí é um arcano que as pessoas gostam muito porque remetem à questão da sorte, né? A questão do dinheiro, né? Mas a roda é muito mais do que isso, né? A roda da fortuna, ela nos remete a ciclos, né? A mudança, a transformação. Esse é o ponto principal dela. E está ligada à lei dos ciclos, né? Então, traz aquele velho ditado, né, que a gente brinca muito, que assim, tudo que sobe desce, tudo que está em cima vai para baixo, e tudo que está embaixo vai para cima, numa referência à mudança, uma referência a que tudo na vida passa, né? E é muito interessante que o símbolo desse arcano é o dedo indicador, que traz a referência, né, de que nós precisamos nos apropriarmos da nossa vida e girar a nossa roda, né? E não deixar que o destino a movimente, né? A controle, né? Então, esse aqui é o tarô de Marcelle. Todos os tarôs têm um desenho muito semelhante. Esse aqui é o do Waite, né, com alguns simbolismos. Ele traz uma referência muito forte aos quatro elementos, à regência da vida, a ligação cósmica, de que todo esse processo, né, do nascer, do viver, do encarnar, do viver e desencarnar, ele é um processo natural da vida aqui, né? Então, a roda traz um pouco essa mensagem de que, olha, não vamos lutar contra aquilo que não tem o que fazer, é a ordem natural, né? Então, isso vai acontecer. Os ciclos vão acontecer. A grande questão é como é que eu vivo esses ciclos, né? Quando a roda está no alto, eu realmente estou usufruindo de todas essas benéfices, eu estou aproveitando a vida com tudo que ela está me dando, com tudo que eu criei de bom e que estou colhendo os resultados, e eu estou vivendo isso na plenitude, ou eu continuo com o comportamento de reclamar, mas o que veio não era bem isso, eu queria mesmo era outra coisa, e eu acabo deixando passar esse momento de presente que o universo trouxe em função de algo que eu gostaria de manifestar. E eu estou tão preocupada com outras coisas que eu deixo passar. Só que assim, a roda vai girar e o que está em cima vai para baixo. E aí, como é que eu enxergo o momento de baixa? Porque todos nós temos na vida, né? E aí a representação dela também, ele é o arcano da queda e da ascensão, né? Então, para a gente olhar a nossa história, nós vamos ter mais aí de civilizações que ascenderam e que caíram depois, e outras que estavam abaixo que se levantaram, porque esse é o movimento mesmo. E aí, o que que eu faço, por exemplo, quando eu estou em queda? Como a minha roda gira, como é que eu lido com isso? Né? Eu enxergo isso como um aprendizado ou eu fico segurando a roda, né, naquele estágio de dificuldade, fico segurando a adversidade na minha vida? Lembra que o símbolo é o dedo indicador. Eu faço a roda girar. Então, tudo bem. Tudo que sobe desce, tudo que desce sobe. Eu vou passar por algumas situações de desafio, mas como é que eu lido quando eu estou vivendo-as?
né, que está muito relacionada à questão da resiliência, né? Quando a gente vai lá, bate no fundo do poço e acha que, entendeu? Não consegue sair dali. Só que o fundo do poço tem uma mola, né? E ela te joga para cima de novo. Então, como é que eu movimento isso? Como é que eu faço esse giro acontecer na minha vida? Né? Então, esse é um dos pontos. E ela traz também as questões relacionadas às lições trazidas a nossa própria alma. São lições que precisam ser aprendidas para a nossa evolução. E aí a gente volta à questão, como é que eu estou enxergando isso? Estou aquele comportamento de reclamação, lembrando que quando eu reclamo, eu clamo duas vezes ao universo. Então, se eu estou reclamando, ó céus, ó vida, ó azar, eu não consigo sair disso, isso não se resolve, esse problema não tem solução. Eu estou clamando mais isso. Lembra da lei do plantio e da colheita? Não adianta, se eu estou plantando e clamando aquilo novamente, eu estou plantando aquilo e eu vou colher mais daquilo, né? Então eu preciso olhar para aquilo ali, a roda traz isso, e ela traz esse movimento. Olha, vamos mexer nisso aí, vamos transformar isso, porque é um arcano de mudança, é um arcano de transformação. E eu preciso aprender a girar a roda na minha própria vida, né? De olhar para aquilo que precisa ser aprendido, de aprender o que precisa ser modificado, modificar e girar a roda. Quanto mais eu percebo isso, quanto mais clareza eu tenho sobre isso, mais rápido a roda gira. Da mesma forma que eu consigo criar, vamos dizer assim, formas de segurar também os períodos de prosperidade, de abundância, né? E às vezes eu estou tão preocupada em ficar pegando, querendo mais, 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 que aquilo ali passa, a roda gira e eu não vivi a plenitude do que eu ganhei do universo, né? Então, atenção a esses giros, atenção ao que está acontecendo, atenção ao momento de transformar, né? Exatamente para que eu não delegue a minha roda, a roda da minha vida, ao destino a Deus dará, né? A gente, algumas pessoas acreditam que algumas coisas têm que acontecer, né? Ok, então se essa for uma crença, que entenda que tudo é passageiro também. Então aquilo também vai passar. E quanto mais rápido eu entender o que está acontecendo e agir em cima daquilo ali, positivamente, mais rápido eu vou girar a roda, tá? E é uma carta, sim, de prosperidade, é uma carta de abundância, lembrando sempre o seguinte: olha, o que é a sorte, gente? A sorte é como nós manifestamos a nossa crença de que somos prósperos e abundantes. E aí, não é porque as coisas acontecem e não vêm do nada, elas são criadas. Sou eu que coloco ali a minha frequência, né? E é muito interessante isso, porque algumas pessoas ganham na loteria e em pouco tempo perdem tudo, né? Mas como perdeu todo esse dinheiro? Porque, gente, não é o que está fora, é o que está dentro. É como eu lido com a energia do dinheiro, é como eu lido com a prosperidade, como eu enxergo a abundância. A abundância está em tudo, a prosperidade está em tudo. Não é o que vem de fora para dentro, é como eu manifesto isso de dentro para fora. Então, se eu acredito na abundância do universo, se eu acredito no arcano da imperatriz, que a terra é farta, que eu posso ter a gestação daquilo que eu estou buscando, e eu consigo girar isso bem na roda, transformar aquilo que precisa ser transformado, tanto nas questões positivas quanto nas questões mais dolorosas, mais desafiadoras. Gente, isso é prosperidade, isso é andar para frente,
Isso é movimentar a roda a meu favor. Isso é ter uma jornada consciente, né? E fazer as transformações que precisam ser feitas exatamente para chegar ao próximo, para que isso se movimente, para que eu esteja pronta para o próximo ciclo, para que eu colha os resultados disso que eu estou plantando, né? Então, a abundância é como a gente enxerga a vida, é como eu me posiciono frente à vida. Se eu posiciono reclamando, gente, eu vou ter abundância daquilo que eu estou reclamando. Agora, se eu clamo alegria, felicidade, não, ótimo, esse desafio eu vou passar por ele, eu sou capaz, eu tenho é, é, eu sou presença divina, eu tenho esse potencial dentro de mim, né? E aí eu transformo, né? Então, o Arcano 10 ele é uma carta de mudança, ele é uma carta de abundância, de sorte, de prosperidade, mas também de roda kármica. Por que a gente fica reencarnando? Porque a gente fica repetindo as coisas. Então, é um momento de reflexão do que está se repetindo na minha vida. O que eu preciso fazer para girar esta roda a meu favor? O que eu preciso transformar? O que eu não estou enxergando aqui? Que as coisas estão voltando e voltando, e na realidade não estão vindo de uma forma transformadora, né? Como sair dos ciclos da vida, esses ciclos repetitivos da vida? Olhe para isso, olhar com coragem, olhar com um sentimento de transformação, né? E aí o Arcano 10, ele lembra que eu falei que lá no Arcano 9 ele encerra, né, um ciclo, né? O 7 encerra a primeira etapa do louco, mas o Arcano 9 encerra na questão da numerologia. O 9 encerra um ciclo e começa um outro, e aí se começa com a composição de 2 números. Então, o 10 é um 1 e o 0. Né? O 1 remete ao mago, à criatividade, entender o potencial que se tem de transformação e acreditar nesse potencial para criar, fazer a roda girar e criar novas possibilidades na vida. Tá bom? Que a roda gire essa semana, gente, e que a gente consiga transformar tudo aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Vamos lá, vamos olhar para isso? Gente, vamos olhar com carinho para isso? E aí eu vou encerrar com esse arcano belíssimo aqui da roda, que é o tarô de Thoth, né? Eu estou programando um seminário só sobre o Egito, hein? Não percam, tá? Né? Então, olha que belo, belíssimo, né? Tá bom, gente? Então, uma ótima semana com a roda. Muito obrigada, gratidão por vocês estarem aqui. E nos vemos, então, no próximo arcano, que é a força, o arcano 11. Até lá, tá bom? Um grande abraço, namastê e um final de semana de muito amor e luz. Até o próximo.